Então agora nós vamos ouvir a doutora Adriana, ela vai falar sobre o aspecto da fala, respiração e deglutição. Tudo de bom. Gente, bom dia, agora deu certo. Na verdade, nessa ideia de agregar as informações, então, aquilo que faz um pouco mais parte da atuação da Fono, o que se falou demais, assim, isso foi bastante enfatizado em várias mesas, foi a questão da cognição. Então, a gente estava conversando que, inicialmente, a ELA, ou a doença do neurônio motor, era sempre caracterizada como uma questão motora, que é o que a gente sente, a história da fraqueza muscular. Mas vocês têm visto que nas consultas a gente já tem perguntado sobre a questão da memória, da atenção, de como é que estão as outras questões que não são só musculares, mas elas também são importantes, elas estão entrando aí de uma forma muito importante, até para ajudar no diagnóstico. Então, tinham pessoas que diziam assim, não, se não afeta nada aqui, então é ela, mas agora a gente já não tem mais essa sensação. A gente já consegue perceber que tem alterações que são aqui de memória, de atenção, concentração e outras funções executivas, como, por exemplo, lembrar os nomes das pessoas, acessar a palavra, conseguir fazer a construção da frase, e que às vezes isso falha. Só que quando isso falha, vou falar o nome de alguém, eu esqueço, passa como, eu estou cansada. E atire a primeira pedra quem nunca esqueceu o nome de alguém, né? Então, assim, mas vale a pena ficar atento, porque pode ser um sinal para a gente começar a ter uma intervenção. Não é só para saber que faz, mas é para a gente começar a intervir de uma forma bacana. Então, assim, se falou muito sobre esse espectro, que é a esclerose lateral, junto com um quadro de demência. Então, eles colocam como um extremo. Uma porcentagem pequena desenvolve a demência frontotemporal, que aí é um processo demencial avançado e todo característico. Mas a gente tem um outro universo de pessoas que não chegam a desenvolver a demência, mas algumas dificuldades cognitivas e que vale a pena a gente entender e conseguir mapear quais são. O que seria isso? Então, por exemplo, alterações na linguagem, alterações no comportamento, uma confusão, que de hoje mesmo, não sei que horas que é, você é quem, que passa, não é uma coisa que se estabelece e fica. Às vezes é uma confusão momentânea que passa, mas que aí já chama atenção. Uma dificuldade em resolver problemas e uma falta de concentração, por exemplo. Então, assim, a pessoa que sempre lia muito jornal, agora ela fala, estou com muita preguiça de ler. Parece uma preguiça, mas o que eles estão chamando a atenção aqui fique atento, isso não é só uma preguiça, isso pode ser uma dificuldade. Tá? Só que essa dificuldade, ela impacta em todo o resto para a gente, porque se eu não consigo perceber direito algumas coisas, pode ser que eu também não consiga captar muito bem a orientação que a equipe me dá. Então, isso pode ser um problema para a gente que trabalha e dizer, não, ele não quer. Talvez esse cognitivo não esteja deixando entender a plenitude daquilo que está sendo dito. E então, a gente vai precisar muito do apoio da família nesse aspecto. Tá? Fizeram um mapeamento de cérebro e aí eles viram que, de fato, tem alterações que não são só essas de coisas que a gente não consegue palpar, mas que também pega a alteração da própria estrutura. Então, eles começaram a ver atrofia no córtex cerebral, uma parte do cérebro que vai atrofiando e é o que justifica essas alterações todas. Tá? Dentro disso, eles fazem várias provas. Então, por exemplo, a habilidade cognitiva global é o que fica mais alterado, mas tem, por exemplo, um teste que a gente faz que se chama fluência verbal, que seria a gente conseguir falar várias palavras num período de 1 minuto. E fazer esse acesso às palavras também é uma dificuldade. Eu quero buscar a palavra aqui no meu banco de dados, mas eu não encontro. Então, isso aqui apareceu também como uma alteração. Memória visual, memória imediata. Então, tudo sendo testado e esse gráfico mostrando alteração em todos esses aspectos. Tá? Função executiva também, uma função que faz a gente conseguir resolver os problemas do dia a dia, faz a gente escolher entre A e B, faz a gente ter uma participação, uma autonomia sobre as nossas decisões, que também, se falha essa função executiva, a gente também fica com um problema a mais. As pessoas têm ressaltado muita alteração de comportamento também. Então, ou uma apatia, tipo, bom, faz o que você quer, não quero saber de nada, também chamando atenção para isso, ou uma rigidez, né, assim, ou então uma falta de empatia, do tipo, eu vou falar que eles até deram um exemplo aqui, minha filha foi assaltada, e eu falo assim, como se fosse, hoje está calor.
né? Assim, essa falta da empatia, essa falta de conexão do sentimento, da emoção. E que isso tudo, todas essas alterações de comportamento, sejam aí de perseveração, mudança de comportamento, dificuldade nessa tomada de decisão, dificuldade nas relações sociais, às vezes eu estou um pouco mais impaciente, um pouco mais intolerante, eu dou aquela resposta torta, e isso às vezes pode acabar contando aqui como um pontinho que a gente observa. Por que isso? Porque na verdade eles começaram a ver que todas essas alterações de comportamento também têm impacto na sobrevida. Então não é só a fraqueza muscular, a gente começa a ver que essas questões cognitivas e comportamentais também interferem. Por isso, se a gente conseguir mapear o quanto antes e não achar que aquilo só é temperamento ou é bobagem, a gente vai conseguir talvez mudar esse gráfico que mostra quando o paciente tem uma alteração cognitiva de quando ele não tem. Tá? Da mesma forma, mostrando aqui, né, assim, o quanto uma coisa está relacionada à outra. Então, por exemplo, as pessoas que têm essa alteração de comportamento, geralmente elas cursam junto com a alteração cognitiva, eles não têm dissociado uma coisa da outra. E isso a gente observa, né, assim, o quanto está casado isso, não tanto referente à parte motora, mas esses dois aqui bem casados. E aí tem sim uma influência importante da apatia na cognição. Então, quanto mais apática fica essa pessoa, quanto mais de lado eu deixar, eu pioro esse quadro. E aí vira uma bola de neve, porque aí a apatia interfere na cognição, que interfere na sobrevida, que vai interferir em todo o processo terapêutico e nesse curso clínico da doença. Então, a gente está falando mesmo de um esquema de bola de neve, né, que a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui. Se falou também sobre processamento emocional, e aí eles descreveram o que é isso. Existem uns testes que é, por exemplo, olhar a foto de algumas expressões faciais e reconhecer que emoção é aquela. E aí eles começaram a ver que também existe uma dificuldade nesse processamento emocional. E quando eles vão mapear que sentimentos são esses, eles vão dizendo que nesse reconhecimento, eu volto naquele slide já, que existem alguns sentimentos que são mais... os pacientes têm mais dificuldade em reconhecer. O medo é um deles, a braveza é outro deles, né? Assim, e aí a gente começa a pensar que o que gera isso. Então, foi possível reconhecer tristeza, felicidade, surpresa, espanto, mas de uma forma bem especial, o medo passa batido. A gente tem visto também isso nos pacientes, o medo passa batido também, né, assim, por aqui, e eu acho que isso vale a pena a gente investigar. Em relação aos cuidadores, eles colocam que, e é como o Abraão falou, cuidador foi um tópico muito abordado durante toda a palestra, mas eles fazem aqui uma mensuração da sobrecarga deste cuidador, do quanto ele fica sobrecarregado ao longo do tempo. Quem cuida sabe como isso qual é o impacto disso, mas eles vão fazendo aqui uma curva ascendente, dizendo, quando eu tenho uma alteração motora e cognitiva, a minha sobrecarga só aumenta. E aí eles dão toda a atenção. Eu preciso cuidar desse cuidador, porque senão a casa cai, né? Assim, a gente também precisa olhar para ele. Então, cuidado com essa sobrecarga. Identificar isso também vai ser importante, tá? O reconhecimento emocional. E aí a grande questão, aquela apatia que eu estou vendo, é uma alteração comportamental ou é uma depressão? Porque uma depressão pode começar dessa forma, a pessoa começa a ficar um pouco mais quietinha. E aí eu não sei se ele está apático, eu não sei se ele está deprimido, eu não sei se aquele dia ele está com sono, mas eu vou observando pela constância disso. Então, bastante atenção para essa coisa do ficar quietinho, que pode não ser um bom sinal, pode ser o primeiro sinal clínico que a gente tem aí para observar essas questões. Quando a gente coloca isso tudo numa lista, eles dividem aqui sintomas comportamentais e sintomas motores. E quando eles colocam isso na linha do tempo, investigando a história de cada paciente, a gente começa a ver que muitas vezes esses sintomas comportamentais cognitivos vieram antes da fraqueza muscular. Então, assim, eu comecei numa irritabilidade, eu não sei o que estava acontecendo comigo, era muito... E, assim, meses depois, um tempinho depois, começou a fraqueza. Então, fica atento a isso, porque talvez essa doença do neurônio motor não seja tão motor assim, né? E tanto é que a conclusão era, a doença ela é multissistêmica, ela pega o sistema motor, mas ela pega outros tantos, né? Em relação à comunicação... Esse óculos foi um óculos que o pessoal de Portugal levou, faz mais ou menos um mês que ele foi lançado. Eu testei para poder ver qual que era a dificuldade.
Então você coloca o óculos e você, com os olhos, você vai fazendo o movimento do cursor do mouse. Isso tem sido bacana e o que eles preconizam é o seguinte: a gente preza pela privacidade do paciente. Então aquilo que ele estiver vendo nos óculos, ninguém mais está vendo. Aquela tela não vai ficar exposta para nenhum computador. Então, se eu quero acessar a internet, vou lá no Netflix e vou olhar um filme, só eu estou assistindo aquele filme, ninguém mais. Se eu estou vendo os meus e-mails, só eu estou vendo aquilo, só eu estou acessando. Tem um custo, na verdade, hoje em $5.000, eles falam, aliás, 5.000 euros, o equipamento. E se a gente quiser criar o nosso próprio banco de voz, em que eu quero gravar a minha voz no programa, então aí esse custo aumenta para mais ou menos uns 12.000 euros. Então, assim, é uma opção. O que a gente está tentando estudar, e a gente conversou com eles, se via associação a gente conseguiria fazer uma redução, uma forma de chegar, e eles estão estudando ainda a questão da importação, como seria a nossa alfândega. Se passaria, se não passaria, como seria isso. Hoje a gente tem um outro computador aqui no mercado que também é pelo movimento dos olhos, mas esse me pareceu um pouco mais sensível ao movimento, mais do que o Tobii, por exemplo. Apresentaram vários recursos de baixa tecnologia, que na verdade já são esses que a gente usa. Apontador com laser, apontador com uma espátula, as pranchas de comunicação, as letras. E aí eles só pediram e ressaltaram a importância de deixar de usar o termo baixa tecnologia, porque as pessoas têm confundido isso com baixa inteligência, dizendo, se eu uso um recurso de baixa tecnologia, então é porque eu sou pouco inteligente. E eles dizendo, não, gente, não é nada disso, só é uma coisa que tem computador ou que não tem uso da tecnologia aqui. Nada a ver com nossa capacidade. Porque ainda que eu tenha o melhor computador do mundo, em algum momento eu vou precisar do papel. Então, essa baixa tecnologia só é um termo em relação ao uso. E aí eles apresentaram esta prancha que você vai fazendo. Então, eu tenho quadros com fundos de cores e a letra está escrita em outra cor. Então, por exemplo, se eu quiser sinalizar a letra G, eu vou primeiro sinalizar a cor branca e depois eu sinalizo a cor azul. Primeiro a cor do fundo e a outra cor. Quer dizer que com 2 movimentos de olhos eu consigo definir uma letra. E ele é vazado assim no meio de propósito para que eu consiga segurar isso na frente do paciente e enxergar para onde ele está direcionando os olhos. Essa aqui é uma opção que pareceu também bacana. Houve uma palestra sobre fono dizendo a contraindicação daqueles exercícios tradicionais, com carga, com muita intensidade, por conta da fadiga, que então isso a gente tem mesmo tomado cuidado. Essa tem sido a nossa orientação para toda a equipe. Cuidado com a dose, cuidado com a quantidade de exercícios que você faz, não deixa fadigar. Isso também foi ressaltado. Na parte de deglutição, essa cozinha deu inveja, mas foi uma inveja branca na gente, né? Existe um hospital no Canadá em que essa aqui é a cozinha experimental deles, onde Fono e Nutri fizeram um trabalho de adaptação de consistências e orientação à equipe dos pacientes. Estava lá parada a cozinha, eles resolveram usar para isso, né? E aí a gente achou o máximo ter essa estrutura, seria bárbaro isso, mas que no fundo foi fazer o cuidador experimentar cada tipo de consistência, porque às vezes a gente diz assim, olha, agora vamos fazer pastoso. Mas qual pastoso? Eu tenho pastoso com pedaço, eu tenho aquele pastoso mais líquido, eu tenho aquele pastoso mais grudento, eu tenho aquele pastoso seco, eu tenho vários tipos de pastosos. Então, foi uma oficina que se fez e a ideia é bacana, eu acho que a gente consegue pensar uma forma de fazer por aqui, não nessa cozinha, mas assim, de uma forma muito adaptada, fazendo essa vivência das consistências. Vocês viram com a Cris que, na verdade, a desnutrição ela está associada com um prognóstico muito ruim, né? Quando eu entro num processo de desnutrição, a minha sobrevida é menor. E aí a gente vai pensar que a porta de entrada desse alimento é a boca. Então, não entender que engasgar é normal. Entender que engasgar é importante, porque senão isso pode me levar a um quadro de desnutrição e, de novo, fazer toda aquela cadeia. Essas alterações estruturais, vamos pensar que esse aqui é o exame de imagem de uma pessoa normal. Eu quero que te chame a atenção aqui, olha, o tanto que a língua ocupa de espaço dentro da cavidade. E aqui um paciente que tem uma atrofia importante de língua. Tudo que a gente está vendo em preto é ar, é vazio. E aí o que a gente perde? Principalmente a parte posterior de língua. Quem já fez a avaliação, vê o quanto a gente pede lá na fono para fazer o movimento de K, que é justamente para avaliar a força desse dorso de língua, porque é ele quem protege essa comida de não escapar
e entrar na via aérea. E esse marcador, essa fraqueza, essa atrofia de língua tem sido um marcador importante, não só de diagnóstico, como de prognóstico. Quer dizer que se eu consigo manter, de alguma forma, o volume dessa minha língua por mais tempo, eu consigo garantir, então, um curso clínico não tão agressivo, eu consigo garantir uma estabilidade aqui. Daí volta a questão dos exercícios de língua serem importantes. Foram apresentados alguns instrumentos de avaliação, alguns que nós usamos aqui. Esse EAT são 10 perguntas de fono, só para saber o quanto a pessoa engasga ou não, mas que ele se mostrou sensível para conseguir identificar a pessoa que tem uma deglutição normal, a pessoa que a gente chama de que tem uma penetração, a pessoa que aspira, ou seja, aquele que, esse azul e vermelho são aqueles pacientes que a comida entra pela via aérea. E a gente tenta evitar ao máximo. E aí eles viram que, na verdade, eu consigo, com aquele questionário simples de 10 perguntas, identificar quem são os possíveis aspiradores e aí chamar a equipe, chamar físio, chamar fono, chamar nutri e falar, gente, SOS, a gente precisa ver o que vai fazer aqui para ele deixar de aspirar, porque eu não preciso esperar que ele tenha complicação pulmonar, eu não quero que ele tenha pneumonia para depois eu pensar o que eu vou fazer. A gente está trabalhando sempre na retaguarda para não deixar isso acontecer, tá? Avaliação de tosse, então foi feita a medida, né, da força de tosse, do tempo de duração, e isso fazendo do pré e do pós. Essa é uma medida que a gente, né, sempre acaba fazendo, porque ele é um norteador, quer dizer, quanto mais a força de tosse eu tenho, maior proteção de via aérea. Isso o pessoal da físio indica sempre para todo mundo fazer o empilhamento de ar com a tosse, que é para não deixar perder, porque se a gente perde, eu pioro o meu quadro de alimentação. Em relação à saliva, muita salivação, nenhuma grande novidade. Na verdade, da outra vez ele já tinha trazido a ideia da radioterapia, que foi isso que um dos médicos trouxe, com a vantagem de que a radioterapia pode secar a saliva. A desvantagem é que a gente não consegue dosar o quanto ela seca. Vira um tudo ou nada. Ou seca demais, ou seca de menos. Assim, fica muito, muito. Não, a gente não consegue fazer como faz com a medicação. Então, eles vão lá, geralmente em parótida, que é a maior glândula salivar, e aí eles vão irradiar aquela região para poder parar de produzir saliva. Então, essa é uma solução parcial para quem tem saliva o tempo todo, 24 horas. Se você só tem saliva um período do dia, essa já não é mais uma solução, porque ele vai secar de tudo, ele não vai secar de um jeito seletivo, tá? Em relação ao treino respiratório, isso chamou a atenção, e aí eu queria dividir com o pessoal da físio, porque eles usaram, foi uma pesquisa que eles fizeram uso com threshold. E é uma coisa que a carga a gente não tem colocado, na verdade, por conta da fadiga. 2 estudos que foram bacanas e que eles mediram, então, o pré-treino e o pós-treino, dando aí uma melhora na questão da capacidade, da força, mas eles não fizeram isso no transversal, eles fizeram um segmento ao longo de um ano, bulbar. E isso eles fizeram como? O pessoal de Portugal fazia um treino com 40% da PE, e o pessoal dos Estados Unidos, um outro estudo que fazia 50% da PE, mas ele fazia 5, 5 e 5, que eram o quê? 5 movimentos por dia, durante 5 dias na semana, e então 5 sopros, 5 vezes ao dia, 5 dias da semana. Esse era o 5, 5, 5. E esse segmento de um ano que conseguiu estabilizar, principalmente tosse, só esse. Eles não associaram mais nada, só fizeram isso. E a parte laríngea também. Então, esse foi um estudo que a gente não estava esperando. Oi? Isso, só com o clipe nasal e o sopro, com a carga desses 40% ou 50%. Então, na verdade, limitava quem tem alteração de orbicular, que aí era um limitador, mas foi bacana pelo follow-up de um ano, assim, esse foi o bacana. Em relação à respiração, eles levaram muitos protocolos de avaliação, como avaliar. Então, assim, tiveram pelo menos umas 2, 3 mesas falando sobre essa história do como avaliar. Então, vai pelo sintoma clínico, vai pela avaliação clínica, que eu observo que músculo está mexendo, se está mexendo musculatura acessória ou não. Eles usam uma tabela que eles chamam de escala analógica, que é assim, ó, essa é a sua melhor situação, essa é a absoluta
falta de ar que você pode sentir nessa escala onde você está. E aí, graduando isso, eu consigo dar mais ou menos uma nota de 0 a 10 para o meu desconforto. Como isso é uma coisa muito pessoal, é a própria pessoa quem vai indicar isso. E isso eles têm usado. Que é a escala de Borg, que é essa escala do esforço, quanto que aquilo representa de esforço. Adriana, não é nada, porque foi andar daqui até ali, mas para quem está sentindo a falta de ar é muito. Então isso também, de uma forma pessoal, é a pessoa quem define quanto é o seu 0 a 10. E aí algumas outras escalas que eles levaram, com o objetivo sempre de graduar, para nunca ficar o tudo ou nada, mas se a gente entender tudo como branco e preto, a gente perde a nuance desse cinza. E a gente precisa entender o meio do caminho para entender melhor a doença, para a gente conseguir intervir de uma forma mais positiva. Tá? A escala de ALS, que é uma que a gente já usa, tem algumas 3 perguntas lá que são referentes à respiração. Se falou sobre a polissono, oximetria noturna, que também não é uma coisa de rotina, mas algumas pessoas já fazem isso aqui. Eletromiografia e ultrassom, também mostrando aí movimento de toda essa musculatura para fazer essa avaliação respiratória. A avaliação que o pessoal já faz, que é pressão, que é aqueles que vocês já fizeram, que é um de soprar forte, né? De puxa o ar bem fundo e solta bem forte. Então, eles mostraram isso, que também está de acordo com o que a gente faz. E aí, um dos estudos mostra, na verdade, a correlação entre a capacidade vital forçada e a lenta, mostrando se tem uma correlação, se um poderia substituir o outro para aquele que não faz a forçada. E aí eles viram que tem correspondência, dá para usar uma no lugar da outra e que não teria problema. Então é mais um recurso para o fisioterapeuta usar aqui com os pacientes. Então tem uma correlação grande entre os dois, e os dois têm uma correlação dependentes da força de expiração. Então essa força do sopro foi enfatizada como merecedora de ser treinada. Então a gente treina muito a INS, e aí eles enfatizaram muito essa coisa, treine a ES. A ES vai proteger de outras questões aqui também. Tá? Foi mostrada essa cinta abdominal, dizendo que essa cinta tem melhorado a capacidade vital por dar um suporte um pouco maior. Então, tem alguns lugares que têm usado isso. O cuidado só é que, assim, não usar de uma forma aleatória, mas perguntar para o seu fisioterapeuta se sim, se não, para não gerar uma sobrecarga para a musculatura, né? De repente, eu posso achar que isso é muito apertado, é bom, e não, pode não ser. Então, isso aí quem vai avaliar é o seu fisioterapeuta, se ele acha que é aplicável ou não. Em relação à tosse, nada diferente do que a gente faz, e isso de alguma forma dá para a gente um conforto muito bom, dizendo estamos no caminho, a gente está falando a mesma língua que o mundo todo, então assim, não estamos aquém, e isso dá para a gente mesmo uma segurança boa de poder trazer para vocês que isso, Kofi assiste, a importância de se tirar essa secreção, de não deixá-la no lugar, tá? Em relação à tráqueo, assim, foi feito um estudo falando de sobrevida. Então, assim, pacientes que só usavam a ventilação não invasiva, pacientes que usaram a ventilação não invasiva e a tráqueo depois no momento, tendo diferença. Então, assim, foi um estudo pontual, medindo meses, medindo tempo. Esse estudo mostra, de fato, a traqueostomia aumenta a sobrevida. Isso a gente tem visto, de fato, nos estudos. Mas não foi um estudo que mediu a qualidade de vida, nem sobrecarga de cuidador, nem sobre nada. Ele mediu somente tempo. Então, que são variáveis importantes de se considerar quando a gente pensa em tráqueo, né? Que é não só o tempo, mas essa qualidade de tudo isso. E aí eles falam que altos níveis de sobrecarga do cuidador não afetam a sobrevida do paciente, mas do paciente não, mas o do cuidador, muito cuidado, porque isso também não foi medido. Então, foi falado sobre o marca-passo diafragmático. Então, foram 2 apresentações que foram feitas sobre o marca-passo. As 2 apresentações mostraram quais eram os critérios de inclusão. Não é todo mundo que pode fazer o marca-passo. Existe uma questão financeira, mas a gente está falando aqui de critério clínico. Então, para esse critério clínico, eles já excluíam as pessoas que tinham uma CVF menor que 45%. Então, eu não posso estar com uma CVF muito baixa e falar, agora eu quero fazer o marca-passo. Agora já está contraindicado, agora não pode. Quando se faz o follow-up, quando se faz o segmento, ó, tá vendo? Qual que eram os critérios deles? Que tinha que ter o diagnóstico definido, que tinha que estar em uso de riluzol, que tinha uma insuficiência respiratória, mas que também tinha evidência de que o nervo estava funcionando, porque é uma estimulação elétrica ali naquele nervo. Se o nervo não está funcionando, não adianta dar esse estímulo, tá? Então, tem critérios clínicos importantes aqui.
Foi feita uma avaliação aqui pelo órgão que autoriza, que atesta, e segundo esse órgão diz que ele é saudável, assim, alguma coisa segura, e que ele provavelmente traz benefício. Provavelmente traz benefício quer dizer que não foi nada atestado de uma forma tão certa, que é o que mostra esse próximo estudo, dizendo, quando eu tenho só a VNI, o que é a VNI? É o BIPAP. Eu tenho uma sobrevida aqui média de 22 meses e quando eu uso junto com o marca-passo eu diminuo isso em 11 meses. Então eles dizem o seguinte, olha, são primeiros estudos que a gente está fazendo com isso. A conclusão vamos estudar mais, vamos entender melhor o impacto disso para a gente conseguir saber a indicação ou não. Então ainda não é. O que ele diz? Por que ele seria benéfico? Bom, porque ele faz uma contração maior de diafragma e ele aumenta um pouco a compliância ali de pulmão, mas ainda especulação, isso é teórico, a gente não sabe na prática se isso é de verdade. E qual é o próximo passo? Fazer estudos independentes. Independente seria a ideia de conseguir fazer estudos sem estar influenciado, achando que eu quero que aquele resultado seja um ou outro. Então eu tenho que ser absolutamente imparcial para eu conseguir enxergar esse dado limpo. Em relação à ventilação não invasiva, eles deram muita ênfase nessa história e vocês têm visto o quanto a gente insiste em entrar com o BIPAP, às vezes até antes de ter aquele mega desconforto. Por quê? Pacientes que não eram bulbares e que não usavam o BIPAP tinham aí um tempo menor do que os pacientes que usaram o BIPAP. Então, usar a ventilação, ela é protetora, sim. Ah, mas eu não gosto muito, eu uso à noite, eu uso de acordo com a orientação do meu fisioterapeuta, mas usem, isso vai ser muito importante, porque a gente está vendo isso traduzido em números, tá? Da mesma forma, dizendo da ventilação não invasiva e da sobrevida, quanto usar o BIPAP me dá uma sobrevida maior. E geralmente vocês vão ver esses estudos baseados em gráficos assim. Os gráficos que caem mais rápido são os gráficos de sobrevida menor. E esses que se sustentam aqui mais firmes, mais altos, são esses de sobrevida maior. E esse último aqui era justamente o pessoal que usava o BIPAP. E aí esse foi o estudo que a gente achou um dos mais belos de todo o congresso, que foi um estudo dizendo, até então a gente achava que se o quadro estacionasse ou melhorasse, não era ela. E hoje eles estão vendo casos que estacionam, casos que até revertem e que são ela. E agora o nosso maior desafio é entender o que eles têm que a gente não tem. Por que essas pessoas conseguem estabilizar ou até reverter esse quadro, e outros tantos ainda não. Entender a chave do processo vai ser tudo. Então, assim, esse foi um estudo lindo que a gente viu, bem mapeado, bem feito, muito bonito, muito descrito, muito bem descrito, mostrando isso, que a gente tem um caminho, algumas pessoas já encontraram, mas nem elas sabem qual é ainda, é a gente que precisa descobrir o que está fazendo isso estacionar ou reverter. Eu tenho maior agradecimento por fazer parte dessa equipe, vocês são parte da equipe toda. Foi um privilégio levar o trabalho da equipe, não só da gente que foi, mas de outras pessoas que também participaram e que estiveram lá. E a gente também teve aí, eu gosto muito dessa foto que mostra 3 grandes associações que a gente tem no Brasil sendo representadas no Congresso, isso foi muito bom. E também a participação de queridos pacientes que também estão ajudando nessa busca, dizendo, deixa eu entender, deixa eu saber o que estão falando a respeito disso. Todos muito queridos que fizeram o evento aí ser um evento de excelência. Muito obrigada. 10 minutos?